Sejam muito bem-vindos ao evento Imersão Toxina Classe A. Eu sou a doutora Estela Osmarini e nós vamos começar agora a nossa apresentação, certo? Vou começar aqui falando um pouquinho sobre mim, que é a apresentação de como foi a minha formação. Então, em 2017 foi a minha graduação na Faculdade Evangélica do Paraná, em Curitiba. Em 2018, já logo após a faculdade, mais ou menos um ano depois, na verdade, eu já tinha resolvido comigo que eu queria fazer dermatologia, que medicina estética era para mim, que era isso mesmo que eu ia fazer. Então, eu fui até São Paulo, no Instituto o ISMD, e fiz o workshop de toxina botulínica e de preenchedores, tá? Logo após, em 2019, digo, eu fiz o workshop do Dr. Matheus Arantes, e aí fui aprender os conceitos de beleza funcional, né? Por que a gente não pode aplicar toxina em todas as regiões, por que a gente não faz preenchimento de um jeito, não faz de outro, e assim por diante. Também participei do evento ICAD Brasil, em 2019, que foi em São Paulo, um evento com profundo conhecimento também, com bastante outros palestrantes de fora do país, então foi bem produtivo e agregou muito valor para mim, né, no meu trabalho. Em 2020, então, eu concluí a minha pós-graduação de dermatologia e medicina estética, que fiz em Maringá, né, e daí depois, logo em seguida, não parei, continuei fazendo outros workshops, hands-on, e logo após a conclusão da pandemia, desculpa, da pós-graduação, veio a pandemia, e daí veio com esses períodos de incerteza, e aí começaram as ascensões dos cursos online, né? Então, também foi onde eu comecei a me aprofundar de uma forma online ali na minha área mesmo, tá? Também em 2020 participei do Blue Summit do Faces Análises com a doutora Patrícia Leite, né, que para mim é uma das grandes referências quando a gente fala de injetáveis, e eu aprendo muito com ela todos os dias. E nesse ano, o curso da doutora Rita Capelato, que também foi uma coisa muito, um curso que me agregou bastante valor, né. Então, por que a gente vai falar de toxina botulínica? Eu escolhi falar da toxina porque ela é um ativo que permite um maior valor agregado, tem uma facilidade de diluição, né? A gente consegue adquiri-la também com alguma facilidade, a aplicação é rápida, o efeito não é imediato. Por que isso permite a gente falar dela? Porque permite você ter um intervalo ali entre o fato do paciente ter a aplicação e você ter a própria o efeito do medicamento. Então, isso não gera tanta ansiedade no paciente. Então, isso daí acaba sendo um ponto positivo para nós, né? Ela também tem poucas complicações e tem uma boa margem de lucro ali quando a gente fala na questão mercantil. Então, começando a falar da toxina botulínica, né, eu vou falar aqui hoje para vocês sobre, na imersão, a toxina classe A, digo, eu vou apresentar para vocês esse ativo que é incrível, do qual eu sou muito, muito fã mesmo. Para quem me acompanha no Instagram, no Facebook, ele já sabe que eu adoro a aplicação da toxina botulínica, adoro seus efeitos, e acho que, assim, é sensacional. Mas eu não vou conseguir falar de tudo, né? Então, para passar todo o meu conhecimento, requer muito tempo, o meu tempo também é muito valioso, né? Só um minuto. Aí, pronto. Retomando aqui, né, pessoal? Então, retomando aqui, hoje na imersão a toxina botulínica, eu vou apresentar a toxina classe A, vou apresentar para vocês esse incrível do qual eu sou muito fã, como eu já disse antes, né? Quem me segue no Instagram, quem participa aí já vê o quanto isso é importante para mim, na minha rotina, no meu dia a dia. Então, é uma das principais procedimentos que eu realizo e que me dá uma boa estabilidade financeira, certo? Só que é o seguinte, para eu passar todo o meu conhecimento relacionado à toxina requer tempo.
O tempo, gente, é o nosso ativo mais precioso, então a gente não consegue, eu não vou conseguir colocar tudo o que eu quero aqui para vocês em uma hora e meia de aula, porque é impossível, é humanamente impossível eu colocar tudo aqui, até porque vocês também não aprenderiam de uma forma mais adequada, não seria de um jeito tão interessante para mim nem para vocês, certo? Então, eu vou passar aqui para vocês tudo que eu conseguir passar, mas, infelizmente, não será tudo, certo? Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre a apresentação da toxina botulínica, o histórico, né, como é que ela surgiu, a estrutura da toxina, a classificação das toxinas, o seu mecanismo de ação, as indicações para qual ela é feita hoje, né? E no final a gente vai ter uma surpresa aí que eu vou mostrar para vocês, mas só no final, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, gente, eu acho importante aqui dizer que eu declaro que não há nenhum conflito de interesse com os laboratórios que podem ser citados aqui, tá? Então, é só meramente didáticas as citações, e eu não ganho nada por isso, não estou fazendo propaganda de ninguém, é só mesmo no intuito de ensinar aqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá. A apresentação da toxina botulínica. A gente sabe que ela também é conhecida popularmente como Botox, né? Não é a maneira mais adequada da gente chamá-la, porque ela uma toxina que é um nome comercial. O Botox é um nome comercial, tá? E, mas aqui a gente vai usar a toxina botulínica mesmo, a maioria das vezes, tá bom? Então, da onde que ela vem? Ela é uma toxina que é extraída do produto que é excretado da bactéria Clostridium botulinum. É uma bactéria que é gram-positiva, anaeróbia restrita, ou seja, vive completamente sem oxigênio, e ela pode ser encontrada no solo em alguns sedimentos marinhos, como, por exemplo, alguns corais, tá? Ela é encontrada também, não é assim a qualquer custo, né, a qualquer lugar, tem que ser uma temperatura ótima de 10 graus Celsius, um pH ótimo também, que é um pH ácido, um ambiente anaeróbico, tá? Ela faz a excreção da neurotoxina que faz uma paralisia flácida, né? A gente na medicina estudou isso aí, lá na doença do botulismo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e ela possui 7 sorotipos diferentes, que é o A, o B, C1, C2, o E, o F e o G, tá? Os mais comercializados aqui para a gente na cosmiatria vai ser o A, o subtipo A e o subtipo B, sendo que o subtipo A, ele é 20 vezes mais potente do que o subtipo B, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o histórico, tá? Então, em 1817, ela já foi descrita por Kerner a primeira vez com um quadro clínico de botulismo proveniente do consumo de salsichas. Lá em 1896, ela foi isolada, né, a bactéria do Clostridium botulinum. Em 1920, teve o isolamento da toxina bruta. Em 1946, o isolamento do subtipo A, em sua forma bruta e cristalina. Em 1969, começaram o início das pesquisas para o tratamento de estrabismo em macacos, né? A gente sabe que ela começou mais relacionada com a paralisia muscular ou com as alterações em contração muscular do que propriamente na estética, né? Entre os anos de 70 e 80 do século passado, a gente viu que o desenvolvimento clínico para o uso da substância, né, começou a ser mais ainda utilizado na questão do estrabismo e do blefarospasmo em seres humanos, tá? Na estética, a gente começa com ela recente, né, gente, em 1988, tá? O casal Reuters, eles iniciaram os estudos sobre a toxina de tratamento das rugas glabelares, né, que são essas ruguinhas aqui da cara de prata. E aí, em 1989, já o FDA já aprovou a neurotoxina em condições terapêuticas. Em 92, o primeiro trabalho científico foi reportado os resultados da toxina atuante nas rugas glabelares. Em 97, houve uma redução da carga proteica do complexo, né, para 4,8, porque a carga proteica deixava a toxina mais pesada e deixava mais difícil a metabolização dela, tá? Em 2002, o complexo da neurotoxina foi aprovado para fins estéticos, né, pelo FDA dos Estados Unidos, e
Em 2004, já foi aprovado para hiperhidrose axilar, que é aquele excesso de suor nas axilas. Em 2006, foi reconhecida como referência para tratamento das rugas de expressão e foi considerada o maior procedimento cosmético não cirúrgico realizado nos Estados Unidos, tá? No Brasil, a Anvisa aprovou o uso da toxina botulínica em 2000, né, para rugas de expressão, e em 2004 para a hiperhidrose, que é aquela sudorese excessiva, como eu já falei, né. Então, como vimos aí, ela foi utilizada para distonia, plasticidade, depois, em 2006, e depois que ela foi começar a ser comercializada como um ativo para cosmetria, né. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a estrutura da toxina botulínica, né? Ela é importante para a gente saber como é que é a ação da toxina mesmo, né? Então, existem duas porções na toxina botulínica, uma porção central, que ela é a porção ativa e neurotóxica, que é a porção de fato que vai lá no músculo e vai parar a contração. E existe também a porção periférica, que ela não é tóxica, e ela é composta pela hemaglutinina e uma porçãozinha que também não é hemaglutinina, que estabilizam ali a molécula da estrutura, a molécula da toxina, e protegem a porção central da degradação. Aqui mostrando um pouquinho para vocês sobre a estrutura, né? Ó, então, aqui são as duas, né? A não tóxica, a não hemaglutinina, aqui a hemaglutinina, que são as porções externas, e aqui dentro mostrando como que a toxina botulínica, ela vai ser protegida pela cápsula, tá? Então, são compostas por duas cadeias de polipeptídeos, uma pesada que pesa 100 kilodaltons e a leve de 50 kilodaltons, elas são unidas por uma ponte disulfídica, tá? Ela, quando a gente injeta ela lá no tecido, no músculo, ela vai lá na fenda pré-sináptica do neurônio e dos neurônios colinérgicos, ou seja, aqueles que fazem a contração muscular e impede que essa contração seja feita, tá bom? Então, a toxina do tipo A, ela possui maior duração de ação, ela tem um efeito que se inicia entre 24 e 48 horas, é muito comum a gente ver o paciente falando que com 2 dias já tem um bom efeito ali no rosto, tá? O pico de ação é nas primeiras 2 semanas após a aplicação, ou seja, com 15 dias a gente tem um efeito pleno da toxina, e a durabilidade varia entre 3 e 4 meses, podendo variar ali de acordo com a metabolismo do paciente, tá? A classificação das toxinas, então, as diferenças entre elas, né, entre cada laboratório, cada toxina, é a maneira como são fabricadas, né, cada um tem uma forma diferente de tratar ali a toxina, ou de poder fazer a cristalização dela, inclusive o vácuo, o frasco que é utilizado, e tudo isso tem as suas diferenças, né, o tamanho, o peso do complexo, a presença de proteínas ou não associadas, a gente sabe que tem toxinas que possuem bem menos proteínas, então elas são degradadas com mais facilidade e também induzem menos a resistência e também tem algumas alterações nas formulações, tá? No Brasil existem 5 tipos principais de toxina botulínica tipo A que são comercializados. Muitas delas a gente já ouviu falar, assim, com frequência, né? Algumas delas ainda não, mas eu vou deixar aqui para vocês já irem se ambientando com os nomes, tá bom? Então, a gente tem o Botox da Allergan, que é produzido nos Estados Unidos, o Dysport da Ipsen, que é produzido no Reino Unido, a Prosigny, que é da China, tá? Ela é comercializada pelo Cristália, o Xiaomin, na verdade, que é o Xeomin, que é da Merz, que é produzida na Alemanha, a Botolift, que é sul-coreana, juntamente com a Nabota, que também é sul-coreana, certo? Então, a toxina, é importante dizer aqui que a toxina ela não atravessa a barreira hematoencefálica, tá? A barreira hematoplacentária, a gente não sabe dizer, tá? Então, por isso que a gente não faz toxina em gestante, porque apesar dela ser atuante no local, é antiético você fazer qualquer tipo de estudo em gestante, certo? Então, por isso que em gestante é contraindicado pela falta de estudos mesmo, tá bom? E para lactantes é uma contraindicação relativa. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que não fazem. Eu costumo fazer, né? Se a paciente já não está em aleitamento materno exclusivo, então eu costumo fazer.
por conta que não é uma absorção sistêmica mesmo, ela é uma absorção local com apenas ação local onde a gente injetou. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica. Como vocês podem ver aqui, é uma cadeia de pequena, uma cadeia leve, juntamente com uma cadeia pesada, e são ligadas por uma ponte de sulfito. Elas vão ser englobadas lá, endocitadas pela célula do neurônio motor, tá? E aí é onde a gente tem a acetilcolina. Então, ali ela vai ser endocitada, vai ser quebrada a ponto de sulfeto e vai liberar a cadeia leve, aqui no número 3. Liberando a cadeia leve, ela vai fazer o percurso até lá, a fenda pré-sináptica, fazendo na fenda pré-sináptica, impedindo a formação do complexo que irá liberar a acetilcolina na fenda muscular, tá? Na fenda pré-sináptica, né? Ou seja, a acetilcolina é aquele neurotransmissor que vai fazer a contração muscular. Aqui, quando ela impede que a acetilcolina seja liberada, ela impede a contração muscular. Então, o bloqueio é feito em 3 etapas, tá? O bloqueio lá na fenda pré-sináptica. Então, a etapa 1, ela é de ligação, que demora cerca de 1 a 2 dias para começar a acontecer. A etapa 2 é internalização, que é quando ela começa a ser quebrada ali dentro do neurônio, que demora entre 3 e 7 dias. E a etapa 3 é a inibição da liberação do neurotransmissor, que dura entre 8 e 14 dias. Então, falando um pouquinho sobre o bloqueio neuromuscular, não é um bloqueio neuromuscular que dura para sempre, tá? Infelizmente, de alguma forma, né? Porque o nosso corpo, ele é inteligente e automático, gente. O neurônio, ele tinha sido invadido pelo bloqueio da toxina e ele começa a ser reativado a partir de 90 dias. Então, dependendo do metabolismo do paciente, ele pode ser até antes reativado ali, tá? Pode acontecer também algum tipo de rebrotamento da terminação nervosa, que vai acabar pegando algumas outras regiões do músculo onde o neurônio não estava completamente ligado, onde ele não estava agindo diretamente, e novos pontos de liberação da acetilcolina começam a se formar. Então, tinha ali a fenda pré-sináptica, e bloqueou aquela região, mas existem outras regiões que ela começa a ser formada para a liberação da acetilcolina, tá bom? As reaplicações elas devem ser controladas com intervalo mínimo entre elas. A gente vai falar um pouquinho disso sobre isso mais para frente. E a gente evita desse jeito o efeito resistência, entre aspas, que a gente fala ali, tá bom? Justamente essa impressão de que a toxina não está pegando. A toxina anterior pegou, ficou boa, mas a de agora não está tão boa assim, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Aqui, as aplicações clínicas, então, ela vai lá, ela paralisa, enfraquece o músculo esquelético, né, inibindo a liberação da acetilcolina e vai agir também na inibição de secreções. Então, dessa forma, ela consegue fazer o tratamento tanto dos distúrbios musculares quanto da secreção glandular. E é por isso que a gente consegue utilizar ela para fazer o bloqueio da sudorese, tanto axilar, quanto palmar, quanto plantar, tá bom? A toxicidade é uma toxicidade bem alta, tá? Cerca de 40 unidades por quilo, tá? Chega a ser 2.800 a 3.500 unidades. Então, um indivíduo de 60 quilos, ele precisaria de 24 frascos de toxina de 100 unidades, que é o que mais comum a gente usa, para poder ser intoxicado. Mas, na prática, a gente acaba utilizando 200 unidades no máximo por vez, tá bom? Então, as indicações, elas são para rugas de expressão facial, né, principalmente terço superior, terço médio, terço inferior, né, no terço superior a gente destaca ali as rugas da testa, as rugas da cara de bravo, que são as globelares, os pés de galinha, né, o terço médio pode ser utilizado para masseter, o terço o terço médio pode ser utilizado também para sorriso gengival, o terço inferior que pode ser utilizado para o masseter, para o queixo, e assim por diante, tá? No pescoço, a gente utiliza ela nas bandas platismais, para evitar também o desgaste, o envelhecimento do pescoço. E no colo, para ajudar também a melhorar um pouco das rugas, principalmente das slip lines, tá? Então, ali na hiperidrose, que é o suor excessivo, ele pode ser
palmar, na palma das mãos, plantas dos pés e nas axilas. No bruxismo também, a região do masseter temporal ali, que ajuda a melhorar essa apreensão muscular da mordida. A contração muscular alterada, né, a espasticidade, enxaqueca, dor pós-herpética, que é uma parte mais tensa com a neurologia. Então, falando um pouquinho sobre a imunologia da toxina, acontece, então, a formação de alguns anticorpos que começam a degradar mais facilmente a toxina botulínica, tá? A, a durabilidade é proporcional, a imunogenicidade é proporcional à quantidade de proteína que é contida ali naquela toxina. Então, se ela contém mais proteína, mais imunogênica ela vai ser, mais tendência a estimular esse sistema imune ela vai ter. Então, a gente evita, para ajudar a melhorar isso daí, a gente evita doses maiores que 150 e 200 unidades por sessão em intervalos curtos, né? Doses entre 50 e 100 unidades, com intervalos tem que ser, os intervalos têm que ser no máximo no mínimo, desculpa, de 4 meses, tá? Aqui nessas doses maiores, intervalos curtos, a gente destaca bem a parte da neurologia, tá? Mas na parte clínica, na parte cosmiátrica mesmo, as doses são de 50 a 100 unidades por sessão em intervalos que não podem ser menores do que 4 meses, tá? Outra coisa que pode induzir essa imunogenicidade são os retoques com muitas unidades em intervalos que sejam maior que um mês. Então, quando a gente faz a aplicação da toxina no paciente, a gente orienta, olha, você tem no máximo 30 dias para voltar para a gente fazer o retoque, porque senão você vai começar a induzir resistência à toxina, né? A gente fala de uma forma simples para que ele consiga entender. A gente sabe que não é bem uma resistência, mas que acaba sendo mais prejudicial para ele do que, às vezes, o ganho que ele vai ter. Então, é isso que eu tinha para falar em relação à toxina, né? As coisas onde o limite do meu tempo, o limite das coisas em que eu possa conversar com vocês aqui nesse curto intervalo de tempo que a gente tem, tá? Como eu disse antes, a gente teve uma surpresa, então, assim, a boa notícia é que a gente está criando, né, a partir de agora, um curso chamado Toxina Classe A, tá? Esse é um curso de formação para profissional médico, tá? Exclusivo para médicos, que vai acontecer no dia 3 de dezembro, em que eu vou fazer um treinamento para aplicação da toxina botulínica, tá? Principalmente ali para você melhorar o seu faturamento, né? Com 5 dígitos por dia, até 5 dígitos por dia com a aplicação de toxina. Além disso, levando a transformação, né, que eu já comentei antes, lá nos e-mails que eu enviei para vocês, sobre essa transformação, de você poder melhorar o que a pessoa vê no espelho com procedimentos que são relativamente simples, certo? Então, para quem é o curso? Esse curso ele é para médicos que querem alavancar a sua carreira, que querem transformar a sua vida, que pensam que 2022 já vão começar com o pé direito e que vai ser o seu ano mesmo, né? Então, assim, não, agora, a partir de agora, eu decidi que eu vou mudar, tá? A gente tem que ter, gente, um desejo maior ali que te tire dessa zona de conforto, que faça você aprender nesse novo normal. A gente sabe que esse período crítico de pandemia trouxe uma coisa normal, modificou toda essa parte de normal que a gente tinha como conhecimento de normal, e isso tudo vai perdurar por não sabemos quanto tempo, se é que não vai perdurar para sempre, né? Algumas coisas como esse englobamento do digital aí na nossa vida. Então, você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto, da sua segurança, entre aspas, abrir mão disso tudo e vir para o digital, entender e aprender com esse novo normal. Para quem não é esse curso não é para os médicos que aceitam ser escravos do plano de saúde, né, que aceitam receber pouco ali pelo seu trabalho, que está confortável desse jeito, que não querem ter grandes esforços, não querem fazer muita coisa por si mesmo, tá? Ou que aceitam ser submetidos a plantões, que querem trabalhar fim de semana, não, meu sonho, eu amo trabalhar de noite, não passar tanto tempo com a minha família, enfim. E também, esse não é um curso, eu preciso deixar isso bem claro aqui agora, porque se por acaso você tem um pensamento assim, é melhor você não comprar, porque a gente não tem essa dor de cabeça, de ter que devolver o dinheiro, enfim.
Então, a gente pede já para vocês terem bem isso claro, tá? Isso tudo bem claro, aliás. Por quê? A gente não quer pessoas que gostam de se beneficiar por práticas desonestas, tá? Aqui não tem hiperdiluição de toxina, aqui a gente aplica de uma forma correta. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo, que é de uma forma totalmente honesta, dentro da ética e dentro do nosso princípio de médico mesmo, tá? Então, quem apoia práticas desonestas, quem não gosta, quem quer superfaturar nesse sentido, não é o lugar, tá bom? Existem outros cursos, outros lugares que você pode procurar, fique totalmente à vontade, e se você quer, se você se identifica com isso, o seu lugar não é aqui, tá bom? Então, como que a gente fala em relação à toxina botulínica, né? Então, aqui, a gente tem, é, um pouquinho, opa, aqui, então, 5 dígitos por dia, né? Que é o que a gente fala em relação aos procedimentos estéticos injetáveis quando a gente fala de toxina botulínica. Então, assim, vocês têm noção do que seria isso na vida de vocês? Essa mudança, essa transformação, gente, pode acontecer em pouquíssimos meses, a partir do momento que você começa a aplicar a toxina botulínica. Então, assim, é praticamente um plantão, um mês inteiro trabalhado de plantões, um mês inteiro trabalhado ali nos planos de saúde, que você vai conseguir faturar durante um único dia. Você já pensou o que que é ter mais tempo livre para sua família, ter mais tempo livre para você fazer o que você bem entender, frequentar uma academia, ir ao mercado, passear com o cachorro, coisas bem simples que às vezes você não entende que esse tempo poderia ser gerenciado de uma forma melhor, entende? Então, assim, viajar, poder comprar o carro dos seus sonhos, o apartamento dos seus sonhos, não ter que ficar pensando nas dívidas, é uma oportunidade muito incrível que a gente pode te proporcionar com a toxina botulínica, por meio da aplicação da toxina botulínica, tá? Então, assim, são 5 dígitos por dia que a gente diz, porque realmente é uma transformação que eu mesma vivi isso na minha vida, tá? Então, durante a faculdade, o tempo todo que eu tive antes de começar a fazer as aplicações, né, antes de começar o meu consultório, eu passei muito cortado, muito difícil, era sempre muito regradinho ali, todo o dinheiro, era difícil mesmo. A gente nunca teve uma vida que a gente pudesse passar um pouco do limite do que a gente tinha, né? Eu tinha uma vida que nunca passei dificuldade, nunca tive necessidades, mas a gente tinha que se controlar muito mesmo, era um sempre bem apertado, né? Então, hoje eu tenho um pouco mais de conforto nisso, eu consigo escolher onde eu vou trabalhar, escolher trabalhar fim de semana ou não, escolher o horário que eu quero trabalhar. Então, isso tudo é muito importante. Não sei se você tem noção sobre isso, mas comece a refletir sobre isso a partir de agora, tá? Porque o dinheiro, ele não te traz, ele não compra felicidade, tá, gente? Mas ele te traz duas coisas que são muito importantes, que é o tempo e a paz. O tempo é justamente para isso que a gente estava falando, o tempo para você fazer as coisas que você mais gosta, passar o seu tempo com a sua família, ver o seu filho crescer, de repente você está sendo um pai ali presente de corpo, mas se você não tem energia, você não tem disposição para brincar com seu filho, para estar ali, para dar atenção, e a gente sabe o quanto isso é importante na formação de uma pessoa, na formação de um caráter. Então, a partir do momento que você tem um pouco mais de dinheiro, que você tem um pouco mais de conforto, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. E a paz, gente, é uma outra coisa que também eu comecei a perceber depois que eu tinha essa questão, que a gente passava muito apertado, eu sempre pensava, ai meu Deus, será que eu vou conseguir pagar o aluguel esse mês? Será que eu não vou conseguir? O que eu vou fazer? E essa paz de você poder deitar na sua cama e ficar bem com isso, poder fazer as viagens que você gosta, poder ter o conforto de poder comprar o que você quer, no momento que você quer, então isso é muito te traz muita paz. Se você conseguir imaginar essa situação toda, você vai conseguir visualizar essa paz que eu estou querendo te dizer. Então, existem benefícios de vocês fazerem parte agora, comprarem esse curso agora, tá? Que são benefícios diretos. É a minha primeira turma, então eu consigo ter uma turma menor, então eu consigo dar uma atenção
um pouco mais individualizada, a gente consegue conversar melhor, discutir sobre casos, apontar defeitos, apontar onde as coisas podem ser melhoradas. A gente consegue também te ajudar, te auxiliar, né? Você consegue iniciar os seus atendimentos ainda nesse ano. Ah, mas não tem como iniciar esse ano, não tem um lugar, não tem outras coisas. Você já pode se programar para começar no ano que vem, em janeiro, pé direito, começando ali, ó, deslanchando, alavancando a sua carreira da forma que você gostaria, né? Imagine esse reconhecimento que você vai ter, então, não, esse ano, uma resolução de ano novo mesmo, né? Nossa, esse ano vai ser meu ano, e eu vou começar com os atendimentos, né, pensando ali, focando no seu tempo e na sua paz, nos seus ativos preciosos, né? Podendo faturar 5 dígitos por dia. Então, é um curso que vai ser objetivo, direto e curto, com 4 horas de duração. Não é lá um curso que vai durar 50 horas, que você nunca vai acabar de assistir. Não, ele é um curso curto, que vai ser ministrado ao vivo, e que a gente vai ter essa maleabilidade de você assistir ele por um ano. Ah, se você não conseguir assisti-lo ao vivo, você vai conseguir assistir ele por um ano. Ah, eu estou com dúvida lá na aplicação da toxina em homem. Vai lá na aula de toxina em homem e assiste a aula. Ah, amanhã eu vou atender uma paciente muito idosa, não sei como é que vai ser o tratamento das rugas dela. Vai lá, entra lá, assiste o tratamento de rugas em idoso, e assim por diante. Então, você vai ter esse um ano inteiro para fazer esse curso de dentro da sua casa, do lugar, do conforto do seu lar, sem ter que abrir mão de agenda, sem ter que você desmarcar a agenda, sem ter que você se deslocar até um outro lugar, sem ter que comprar, hospedar-se em algum lugar, sem gastar combustível, né? O preço que está o combustível hoje em dia, gente. Então, assim, é uma economia e tanto que você vai acabar fazendo de dentro da sua casa mesmo e poder começar, assim, imediatamente após o curso, começar com as suas injeções, tá? Então, assim, o secundário, gente, é uma vantagem competitiva, tá? Como que é isso? Uma vantagem competitiva perante os outros colegas que têm medo de sair dessa zona de conforto, que têm receio de sair da zona de conforto. Ah, mas depois, mais para frente eu faço. Ah, mas, enfim, não quero fazer agora, não é meu momento. Se você começa hoje, você começa a ter um outro tipo de visão. E se você não começa hoje, com certeza o seu colega do lado, que está ali, já se atualizando, já fazendo todos os projetos, a sua organização para começar um curso online, ele está na sua frente. Então, assim, você não sabe mais quem está do seu lado, mas você precisa tentar se destacar dessa forma, né? Ah, mas eu moro em cidade pequena, eu não tenho muito paciente. Aí é que você se engana, é que você tem mais vantagem competitiva ainda. Você pode ser a primeira pessoa da sua cidade a começar a injetar e vai ter uma procura. Então, assim, é uma vantagem competitiva interessante. Então, falando um pouco sobre o curso aqui, tá? Ele foi separado em 4 módulos, onde eu vou te apresentar no módulo 1, a revisão anatômica voltada para a toxina botulínica, tá? O módulo 2, a diluição e a escolha da toxina mais adequada para cada tipo de caso. O módulo 3, a gente vai fazer um estudo de casos ali, mostrar como que a toxina pode ser aplicada para cada tipo de rosto, para cada tipo de ruga. E no módulo 4, a gente vai fazer as aplicações ao vivo, são as práticas, inclusive, que vocês irão receber o material de apoio e irão participar dessas aplicações comigo, ou seja, vocês mesmos vão apontar aonde vão ser aplicadas as toxinas e a gente vai discutir o porquê daquilo está correto, o porquê daquilo está inadequado e assim por diante. Existe também um módulo extra que a gente vai fazer, que é a reavaliação dos pacientes que receberam as aplicações, que é muito importante. A partir do momento que a gente injeta a toxina no paciente, a gente tem que reavaliar. Ah, se aquele resultado ficou adequado, se aquele resultado ficou satisfatório, se o paciente está feliz com aquilo. Ah, se ele não está, a gente precisa reavaliar o que foi feito, o que poderia ter sido feito diferente, e o que ainda dá para fazer. Então, esse módulo extra vai ser feito 15 dias depois do primeiro módulo. O primeiro módulo vai ser o curso, na verdade, 4 módulos anteriores que eu falei. Esses aqui vão ser feitos no dia 3 de dezembro, às 14 horas, então, de 14 às 18, podendo ser prorrogável ali, tá bom? E aqui o módulo extra, que vai ser da revisão, que vai ser no dia 17 de dezembro, tá? Então, eu me deparo com esse tipo de questionamento. Ah, mas eu não vou me sentir inseguro o suficiente para injetar.
E aí algumas pessoas podem questionar sobre o fato do curso ser online ou ser hands-on, tá? Por conta dessa questão de segurança, por conta da, não estou colocando a mão na massa. Então, eu quero te jogar a seguinte realidade, tá? No hands-on, você vai lá e injeta mesmo no paciente, isso é verdade, tá, gente? Você injeta no paciente modelo. Só que, a partir do momento que o paciente saiu do consultório, ali da onde você estava aplicando nele, do seu curso que você estava fazendo, você perde o segmento com o paciente. Você não o vê mais, você não sabe se a toxina que você adequou foi, que você injetou foi adequada, se não precisou de algum retoque, se ficou com alguma assimetria, você não sabe mais nada daquele paciente. Acabou ali. Beleza, você injetou bastante. Injetar, você sabe injetar desde a faculdade. Injeções de outras coisas, subcutâneo, intramuscular, essas coisas você sabe fazer. Se você acha que injetar a toxina pode ser vantajoso para você, eu te digo que a curva de aprendizado vai ser muito semelhante com a quando você faz um curso online, tá? Por quê? É, as duas curvas, elas vão subir da mesma forma. Uma você injeta mais no paciente, mas depois você perde o segmento, então você não sabe se deu certo, então você vai ter que continuar injetando cada vez mais para melhorar a sua curva de aprendizado. E a no online é a mesma coisa, você vai ter que começar a fazer as injeções para daí você começar a ver os resultados que são mais adequados, tá? Então, assim, a realidade é essa mesmo, você não consegue ter segmento do paciente no hands-on. Isso é claro, tá? E as curvas de aprendizado, elas ficam bastante semelhantes, tá bom? Então, em relação à segurança, ela não está na quantidade de injeções que você faz, a segurança está em você. Eu conheço, gente, pessoas que já fizeram pós-graduação, duas pós-graduação, hands-on, acho que assim, não sabe nem contar quantas hands-ons que já fizeram, e não se sente seguro em fazer uma toxina botulínica. Agora, eu já conheço pessoas que saíram do curso, compraram as toxinas e foram fazer na mãe, na avó, na tito, e estão injetando até hoje, brilhantemente, e conseguiram, assim, excelentes resultados. Então, assim, eu acredito que essa segurança vai estar mais em você do que na fato de você estar aplicando em outras pessoas, tá? Pense bastante nisso. Se você ainda não tinha se dado conta disso, comece a refletir com relação às suas expectativas, tá? E agora vem o super bônus, né, gente? A gente não vai entregar somente o que a gente fala, né? Espere mais do que um curso, né? A gente gosta aqui, eu, no caso, eu gosto de entregar sempre 150%, 200% do que eu posso oferecer para vocês. Eu não vou deixar isso assim ao léu. Então, a gente vai oferecer um super bônus, que é uma tabela de precificação de produtos. Você pode achar que não é um super bônus, mas acredite, sem essa tabela de precificação de produtos, você pode estar deixando muito, muito, muito dinheiro na mesa. Você pode estar precificando seus produtos de forma errada, você pode estar pagando para fazer o seu procedimento. Então, acredite, ela é super importante, e como você vai começar a ganhar mais dinheiro, a gente precisa te auxiliar, como fazer as compras dos produtos, e isso tudo vai estar incluído no bônus, que é fantástico, que é uma tabela que é sensacional, tá? Tá, então quanto isso tudo vai custar, né? Então, curso de toxina ao vivo, mais módulo extra, mais super bônus, quanto que isso vai custar? Eu aposto que você pode estar se perguntando isso, né? E, assim, a gente sabe que os cursos online, os cursos hands-on, eles acabam custando um pouco mais caros, pela quantidade de conhecimento que a gente tem, que a gente vai transmitir. A nossa equipe até discutiu, achou que poderia ser um preço maior, mas a gente quer que seja um preço justo, porque eu quero que você sinta essa transformação em você o quanto antes, para esse ano, para o ano seguinte, para que isso mude a sua vida o quanto antes, tá? Então, assim, o curso, todo esse curso terá o custo de 12 parcelas de R$ 1.999,90 ou R$ 1.997 à vista, tá? Gente, se você for parar para pensar, é uma parcela pequena perto de quanto você está prestes a ganhar, tá? Se a gente considerar que você aplica uma toxina a cada 30 minutos, você pode atender em horário comercial, das 8 ao meio-dia, da 1 às 6 da tarde, tá? Cobrando em média 1.200 por aplicação, você vai ter 16 pacientes, vezes 1.200, em um dia, o faturamento estimado vai ser de R$ 19.200. Então, assim,
pense você em um dia faturando R$ 19.200 perto de uma parcela de R$ 200, que você, de 199, que não é nem 200, que você vai gastar ali por 12 vezes para você ter esse resultado todo na sua vida, tá? Então, é um custo de oportunidade. Eu quero te mostrar que tem um custo, sim, nada, não vai ser de graça, mas que investir tem um custo, e não investir também tem um custo, né? Quanto que isso vai te custar daqui a um ano? Quando você pensar que você poderia ter começado com isso hoje, quando você pensar que você poderia ter iniciado com isso hoje, que você poderia estar mudando a sua vida no próximo ano, como que você pensa nisso? Então, assim, tem um custo embutido ali. Então, escolher ir na academia tem um custo, você escolher não frequentar também tem um custo. Então, tudo que você tem opções de escolher, você tem que trabalhar com o tipo de custo que vai estar embutido ali, tá? Então, em um ano, ou em 5 anos, em 10 anos, quantos daí não poderia te agregar tanto em conhecimento, quanto experiência, quanto financeiramente, quanto você não poderia passar mais tempo com a sua família, com os seus filhos, viajar, como eu já disse antes, guardar o dinheiro, ajudar a sua família, os pais. Tem tanta gente que tem essa necessidade. Então, pense bem que o custo, existe um custo e também existe um custo de não investir, tá bom? Então, é isso. Ah, faltou um pouquinho da garantia que faltou aqui, tá? Existe uma garantia, tá? Então, assim, para você que acha que o custo ainda é caro, a gente resolveu te dar dois tipos de garantia, que são essas, né? Que são a garantia de 30 dias, é uma garantia incondicional. Ah, não abri o curso, não gostei, não fui com a sua cara, não gostei de sua voz, não recebi o link, não tô afim, não quero fazer, não é isso, não quero mais. 30 dias, você manda um e-mail, a nossa equipe te responde, te devolve seu dinheiro inteiramente de volta. E existe uma garantia condicional, que é de 30 dias. Você tem 30 dias para assistir o curso, para colocar em prática. Mais 30 dias, onde você vai receber uma mentoria minha, pessoal, onde eu vou pegar na sua mão e vou te dizer o que está acontecendo, vamos estudar os seus casos novamente, vamos conversar sobre isso. E se ainda assim, esse prazo de 30 mais 30, 60 dias, você não conseguir colocar em prática, você não mostrar um bom resultado, não atingir os 5 dígitos em um dia, eu vou te devolver todo o dinheiro que você investiu e ainda vou te dar mais R$ 500 do meu bolso, porque de fato você vai precisar de um outro curso e talvez esteja muito mais caro do que o meu, ou esteja com outras coisas que você vai precisar que o meu acabou que não teve mesmo, tá? Eu tenho tanta certeza de que o meu curso tem tanta coisa que eu te dou esse tipo de garantia. Então, toda a responsabilidade, todo o risco de você investir está nas minhas costas. Então, eu estou te isentando de qualquer risco. Você não tem como não ganhar. Ou você vai ganhar conhecimento, ou você vai ganhar mais dinheiro e tempo e paz, ou você vai ter o seu dinheiro de volta, mais R$ 500. Então, assim, é todo o meu esforço para você ver como eu tenho certeza que você, aplicando das formas corretas, você vai conseguir atingir o objetivo de 5 dígitos em um dia, certo? Então, o que eu tinha para falar era isso. Eu vou abrir para perguntas e, se por acaso alguém tiver alguma coisa para perguntar, é só falar.